fica aqui comigo, porque agora a gente vai receber aqui no Em Ponto o senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos, partido do senador Marcos Duval. Vamos conversar com ele agora. Bom dia, senador. Obrigada pela participação conosco aqui no Em Ponto. Marina Franceschini fez o convite ao senhor, portanto, encaminho a ela a primeira pergunta. Bom dia. Bom dia, líder. Obrigada pela sua presença. Bom dia. A gente queria começar perguntando sobre essa situação envolvendo a denúncia do senador Marcos Duval. Como é que o senhor está encarando isso? Como é que isso está sendo encarado também dentro do Congresso de forma geral? Olha, isso tudo é muito novo, né? A notícia saiu realmente ontem. Eu, particularmente, não tive condições de conversar com o senador Marcos Duval ainda. O que posso dizer é que conheço o senador Marcos Duval. É uma pessoa séria, é uma pessoa que não ia inventar uma história destas, não teria por que inventar essa história. E ele resolveu dar esse depoimento. Eu não sei também o que o motivou a dar esse depoimento, mas acho que é um depoimento grave. E ele é uma pessoa que, se fez esse depoimento, deve ter provas, deve ter meios de comprovar tudo o que disse. Já está nas mãos da Justiça, ele já prestou depoimento na Polícia Federal. Como amigo dele que sou, estou pronto a ajudá-lo naquilo que eu puder. Mas nada posso dizer a respeito do conteúdo, porque nada sabia sobre isso também. Senador Oriovisto, a gente sabe que esse é apenas um ingrediente em uma série de decisões que precisam ser tomadas aí nesse novo ano legislativo. O Senado é uma casa revisora. Inclusive, o senhor apresentou uma PEC no Senado para simplificar, por exemplo, a cobrança de imposto sobre consumo. Sabemos que é uma prioridade do governo nesse momento. Explica para a gente como é que isso seria feito, como é que é essa proposta do senhor. Olha, na verdade, a PEC 46 de 2022, que eu assinei como sendo o autor, ela é de autoria do movimento Simplifica Já. E olha, vou dizer para vocês, nos últimos 2 anos, eu que sou economista, fui empresário muitos anos, por 40 anos fui empresário, estou na política, mas nunca fui político, eu acho que eu entendo um pouco de tributos, do que sofre o empresariado com esses tributos, do que sofre o consumidor, do contencioso que existe na justiça, das dificuldades que é para você declarar e pagar os seus impostos. As empresas têm que manter verdadeiros exércitos de contadores e advogados, especialistas em direito tributário, para poder simplesmente pagar impostos. Então, o mais importante, Cecília, é simplificar, tornar transparente esses impostos. Qualquer brasileiro, qualquer empresário, qualquer cidadão precisa saber o que está pagando. Por óbvio que nós vamos pagar impostos municipais, estaduais e federais. Se não pagarmos, não existirá governo. Ele vive dos impostos. E nós estamos propondo uma coisa que é fácil de ser aprovada. Veja que desde o Fernando Henrique se tenta aprovar uma reforma tributária e nenhum governo consegue. O Lula já tentou 2 vezes lá atrás. Todo mundo tenta. O próprio Congresso criou algumas PECs que não foram avante. É aprovada na Câmara, não é aprovada no Senado. E por que não é aprovada? Porque quando se faz uma reforma tributária pensando em desonerar um setor, por exemplo, o Haddad disse esses dias que a PEC 45, que é lá do Bernardo Api, vai desonerar, vai diminuir os impostos da indústria. Ora, para diminuir os impostos da indústria, ele vai ter que aumentar os impostos da agricultura, ou dos serviços, ou dos nós, cidadãos todos, de algum lugar ele vai ter que aumentar. Então você tem sempre conflito. Mexer no que cada um paga é sempre conflituoso. Você tem o setor de serviço, a agricultura, a indústria, você tem os estados, você tem os municípios, e toda essa gente começa a se mexer e tem lobby lá no Congresso, e é por isso que as reformas tributárias não andam nesse país. O que nós estamos propondo? Vamos simplificar primeiro. Nós temos hoje 27 legislações de ICMS. Cada estado tem uma legislação diferente, e o Distrito Federal tem outra.
Nós temos 5.000 e tantas legislações de imposto sobre serviços. Cada município tem uma legislação. Coisa que nós já temos acordados com os atores, com a Frente Nacional dos Prefeitos, com o setor de serviços, com a agricultura. Nós conversamos com muita gente ao longo desses 2 últimos anos. Simplifica uma única legislação de ICMS para o Brasil inteiro. Os estados aceitam. Uma única legislação de imposto municipal para o Brasil inteiro. Os estados aceitam. E os impostos federais, se o governo quiser simplificar, ele pode fazer isso por portarias do ministro da Fazenda. Não precisa mandar para o Congresso, não precisa mexer na Constituição. Então, essa é a base dessa reforma. Uma simplificação, uma transparência que todos possam entender. Isso passa. E é isso que o Brasil precisa. Vai desonerar as empresas, vai aumentar a consciência de todos nós daquilo que nós pagamos e melhora muito. O Brasil fica muito parecido com países da Europa ou dos Estados Unidos. Senador, assim que aconteceu o 8 de janeiro, os integrantes do governo Lula se mostravam empolgados com a criação de uma CPI. Agora eles já estão dizendo que as investigações estão rolando, que não precisa de CPI nenhuma. Qual o posicionamento do senhor em relação a essa comissão, inclusive para investigar essas denúncias do senador Marcos do Val? Eu sempre fui e continuo sendo contrário à CPI. Eu acho que a CPI vira um jogo político. Meu Deus, você tem Polícia Federal, você tem Procuradoria-Geral da República, você tem o sistema judiciário inteiro, você tem gente especializada em investigar e que tem os meios para isso. Olha, eu acho que o Congresso Nacional, em particular o Senado, tem muito mais com o que se preocupar do que ficar investigando aqui, investigando ali. Se pudermos colaborar, tudo bem. Agora, tem CPI que mobiliza para o Senado. E nós temos assuntos tão importantes como reforma tributária, a reforma do sistema judiciário, a reforma eleitoral. O Brasil precisa tanto mudar a maneira como ele está sendo organizado juridicamente, e nós vamos virar todos investigadores. Eu não gosto de CPI, não. Senador, o senhor era considerado um dos votos, pelo que a gente lia na imprensa, um dos votos indefinidos para a eleição do Senado. Ninguém sabia se o senhor ia votar no Pacheco, se o senhor ia votar no Marinho. É claro que o voto, o senhor não precisa revelar se o senhor não quiser, mas eu queria falar, obviamente, sobre esse momento que a gente viveu ali dentro do Senado, uma negociação intensa na reta final, os partidos conversando, os parlamentares conversando, todos entrando ali na roda e gastando sola de sapato para poder fazer negociação, e gogó também. O senhor vê isso com bons olhos? Acredita que esse momento não tão certo quanto foi na Câmara faz bem ou faz mal para a articulação dentro do Senado? Filha, eu acho que faz muito bem, muito bem. Democracia é isso mesmo, convivência de contrários, não é? Convivência civilizada de contrários. Eu quero frisar sempre isso, convivências civilizadas. Porque nem sempre ela tem sido civilizada no nosso país, infelizmente. Mas o Senado se renovou. Você veja que o Marinho, o Rogério Marinho, teve 32 votos. É bastante. O Rodrigo Pacheco teve 49. Note que 49, coincidentemente, é o número que o governo precisa para se aprovar uma PEC, uma mudança na Constituição. Então, hoje, eu diria que o governo do PT vai ter que negociar muito com o Senado. Na Câmara, não sei. Lá o Lira está com uma folga muito grande, com um domínio muito grande. Mas no Senado, não. No Senado, para ele conseguir 49 votos, vai ter que passar a noite acordado. Não vai ser fácil. Então, eu gosto muito disso, porque isso assegura um debate profundo das ideias e dá uma garantia ao povo brasileiro que a nossa Constituição não será alterada facilmente, não. Os partidários de Rogério Marinho, que tinham muito medo de um domínio total de todos os poderes pelo PT, podem dormir tranquilos nesse aspecto. Não há esse domínio. 32 senadores disseram claramente que não estão gostando dessa história toda. E 32 senadores é muita coisa, porque é muito fácil você convencer um do lado de lá. Como é fácil para eles também convencer um do lado de cá, né? Então, vamos
Vamos festejar essa eleição porque ela demonstra, sobretudo, um Senado democrata que tem resistência às ideias e que vai discutir profundamente as propostas desse governo. Líder, qual é o posicionamento político do Podemos em relação ao governo Lula? E como é que o senhor acha que vai ser a atuação da oposição lá no Senado? Olha, o Podemos terá com o governo Lula exatamente o mesmo posicionamento que teve com o governo Bolsonaro. O Podemos é um partido independente. Nós não nos alinhamos a nenhum governo. Nós analisamos e entendemos que o país, a democracia, ela é sustentada por 3 colunas: o judiciário, o executivo e o legislativo. E nós entendemos que quando o legislativo diz amém para um governo, a democracia se compromete. Não pode simplesmente dizer tudo que o governo mandar nós vamos apoiar. Não, nós somos independentes, nós somos parte de um poder independente. E cada proposta que vier para o Congresso, nós vamos analisar com cuidado, com técnica, com rigor, ouvir opiniões, convocar comissões, debater o assunto à exaustão. Se concluirmos que o assunto será bom para a economia brasileira, bom para o povo brasileiro, votaremos a favor. Eu não tenho nenhum problema de votar a favor do governo Lula, como não tive nenhum problema de votar a favor de 80% das propostas do governo Bolsonaro. Era amigo do Paulo Guedes, inclusive, continuo sendo. Então, eu não vejo problema em ser independente. Eu censuro muito o alinhamento automático. Nossa postura será de independência, de análise, de dizer sim ou de dizer não, conforme a proposta que chega. Senador Oriovisto Guimarães, lhe agradeço muito pela participação aqui no Em Ponto. Está só começando mais esse novo ano legislativo. Lhe desejamos um bom momento de trabalho aí mais uma vez. Obrigada pela participação. Bom dia, bom fim de semana. Bom dia, bom fim de semana para vocês. Marina, até já.